Fabiano ficou paralisado diante da visão impossível. Suas filhas gêmeas, Bruna e Bianca, estavam ali no meio do vinhedo familiar, segurando cestas de vime cheias de uvas, sorrindo para Heloísa como ele não via há tanto tempo que quase esquecera como eram aqueles sorrisos. A empregada estava agachada na frente delas, com o uniforme preto impecável contrastando com a terra batida, conversando baixinho enquanto apontava para os cachos maduros. O sol da tarde iluminava os cabelos loiros das meninas, presos em rabos de cavalo idênticos, e elas balançavam levemente no lugar, encantadas com as cores roxas e verdes das frutas. Ele desceu do veículo sem fazer ruído, caminhando devagar entre as fileiras de parreiras, até parar exatamente onde podia observar tudo. Bruna disse alguma coisa que fez Bianca rir. Um som cristalino que cortou o silêncio da propriedade como uma lâmina de esperança. Heloísa respondeu, com aquela voz maternal que ele começara a notar nos últimos dias, mas que agora ganhava um significado completamente novo. Fabiano sentiu o peito apertar, lembrando de todos os especialistas caros, todos os remédios recusados, todas as tentativas frustradas de tirar as meninas do quarto escuro onde se escondiam desde a morte da mãe. E ali estava a solução, simples como um passeio ao vinhedo, nas mãos de uma mulher que ele contratara apenas para limpar a casa. Fabiano manteve o olhar fixo nas filhas, sentindo o peso de 3 anos de silêncio e portas fechadas dissolverem-se ali mesmo, entre as parreiras, enquanto o vento da tarde soprava morno contra o seu rosto e trazia o cheiro adocicado das uvas maduras misturado com a terra seca. As risadas de Bruna e Bianca pareciam vibrar no ar, sons que ele não ouvia com aquela intensidade desde antes do acidente, e o som leve dos cestos de vime roçando a roupa de algodão das meninas trazia uma sensação de vida que ele julgava perdida para sempre naquela casa imensa e silenciosa. Heloísa, ainda agachada na altura delas, orientava com uma paciência que parecia infinita, segurando o caule da videira com firmeza, mas sem força excessiva, demonstrando o movimento exato. Pega por baixo, Bruna. Assim você não machuca o talo e a planta consegue respirar melhor para a próxima estação, explicou a empregada. E sua voz não tinha aquele tom infantilizado que as enfermeiras e psicólogas usavam. Era uma voz firme, de quem ensina algo importante, de quem respeita a inteligência de quem ouve. Bruna ergueu o cacho pesado e escuro para a irmã, que analisou as uvas com o olhar atento, passando o dedo indicador sobre a casca fina e empoeirada. Bianca, com um sorriso tímido que fez o coração de Fabiano falhar uma batida, perguntou se aquelas eram as uvas que a mamãe gostava de comer no café da manhã, e a pergunta saiu natural, sem o peso do luto que costumava acompanhar qualquer menção a ela dentro da mansão. Heloísa demorou apenas 1 segundo, respirou fundo, sem perder o sorriso acolhedor, e respondeu olhando nos olhos da menina. Eram sim. E a mãe de vocês sempre dizia que o vinhedo ficava mais bonito quando vocês riam aqui fora, correndo entre as fileiras. Bruna olhou para Heloísa, absorvendo a informação, depois desviou o olhar para o pai que estava parado a alguns metros e por um instante hesitou, segurando a cesta contra o peito como um escudo. Fabiano percebeu que aquele momento era frágil, como uma fruta madura, prestes a soltar da videira e cair no chão, e sabia que qualquer movimento brusco, qualquer palavra errada, poderia fazer as meninas correrem de volta para o isolamento do quarto. Ele se aproximou devagar, o sapato de couro italiano afundando levemente na terra fofa e irregular, ignorando a poeira que subia e sujava a barra da calça de alfaiataria. Vocês estão colhendo melhor que muita gente grande que já trabalhou aqui nesta fazenda, disse ele, tentando manter a voz leve e controlada, escondendo o tremor que sentia nas mãos. Bruna mordeu o lábio inferior, um hábito que tinha desde bebê,
e olhou para baixo, para os sapatos sujos de terra. Bianca segurou mais forte a alça do cesto, os nós dos dedos ficando brancos. A tia Heloísa ensinou a gente a escolher só as que estão bem roxinhas, respondeu Bianca, a voz saindo baixinha, quase sumindo no vento. Heloísa ergueu o olhar para Fabiano, sem medo, mas com uma firmeza respeitosa que o desconcertou. Elas só precisavam de alguém ali do lado para mostrar que o mundo aqui fora não morde. O resto, a curiosidade e a vontade de viver, elas fazem sozinhas, disse a empregada, e Fabiano sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no estômago, lembrando de todas as vezes que trancou as janelas para evitar correntes de ar, de todas as vezes que proibiu visitas para não perturbar, criando sem querer a prisão da qual elas agora escapavam. O silêncio entre os quatro foi breve, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas que balançavam acima das cabeças deles. Fabiano ignorou o terno caro e se agachou ao lado das filhas, sentindo o calor do sol no rosto e o cheiro de terra úmida que subia do solo. Posso ajudar vocês a escolher as próximas, ou vocês preferem fazer sozinhas? Perguntou ele, colocando-se na altura delas, deixando de ser o gigante autoritário que dava ordens na casa. Bruna assentiu devagar, os olhos brilhando de uma expectativa cautelosa. Bianca se aproximou por um passo, apontando para um cacho alto que estava quase escondido entre as folhas largas. Aquele ali, papai, parece o maior de todos, mas não pode puxar forte, senão machuca a planta e ela chora, alertou a menina, repetindo a lição que acabara de aprender. Fabiano esticou o braço, sentindo o tecido da camisa repuxar nas costas, girou o talo com cuidado, como vira Heloísa fazer minutos antes, e o cacho soltou-se facilmente, pesado e cheio de suco. Ele entregou para Bianca, que sorriu satisfeita, acomodando a fruta no cesto com uma delicadeza impressionante. Assim mesmo, disse Heloísa, o orgulho contido na voz, observando a interação entre pai e filhas. Devagar, sem pressa, porque a natureza tem o tempo dela e a gente precisa respeitar. O tempo parecia passar em outro ritmo ali, naquele corredor verde, longe dos telefones, das reuniões e dos diagnósticos médicos que diziam que as meninas tinham trauma irreversível. As cestas iam enchendo devagar, cada gesto acompanhado de pequenas trocas de olhares, sorrisos tímidos e perguntas que surgiam espontaneamente. "Por que a gente não vinha aqui antes, papai?" perguntou Bruna de repente, a voz quase um sussurro, mas carregada de uma dúvida genuína que fez Fabiano parar o que estava fazendo. Ele hesitou, olhando para as mãos sujas de terra, buscando a verdade mais simples possível. "Eu tinha medo de vocês se machucarem, filha, e achei que, ficando dentro de casa, onde eu podia ver tudo ficaria mais seguro e nada de ruim aconteceria de novo." Heloísa manteve o olhar fixo nas uvas que ajeitava, deixando que a resposta de Fabiano pairasse no ar sem julgamento. Mas sua presença ali era um lembrete constante de que a segurança excessiva tinha custado a liberdade delas. "Às vezes é mais fácil sentir medo e se trancar do que ter coragem e sair", disse Heloísa baixinho, como se falasse para si mesma, mais alto o suficiente para que todos ouvissem. Bianca ergueu o rosto, séria, com uma expressão adulta demais para seus 5 anos. "Eu ainda tenho medo, papai. O barulho do vento às vezes assusta, mas aqui fora é menos escuro que o nosso quarto." Fabiano sentiu uma pontada aguda no peito, uma dor física de arrependimento, mas não recuou diante da verdade da filha. "Eu também tenho medo, filha. Muito medo todos os dias, mas hoje, vendo vocês aqui, acho que estou aprendendo a ter coragem junto com vocês." As meninas trocaram um olhar cúmplice, rápido, como quem compartilha um segredo antigo que só gêmeas entendem. Heloísa se levantou devagar, limpando as mãos no avental branco que agora tinha manchas de terra e suco de uva, e ajeitou uma mecha de cabelo que escapara do coque.
A gente pode voltar amanhã? Perguntou Bruna, olhando para Fabiano com uma intensidade que ele não via há 3 anos. Ele sorriu, e foi um sorriso verdadeiro, sentindo o peso das últimas semanas e meses começando a se dissipar como neblina. Pode sim, Bruna. Quantas vezes vocês quiserem, a qualquer hora. Bianca deu um pequeno salto de alegria, fazendo as uvas balançarem perigosamente no cesto. Heloísa sorriu para as duas, um sorriso largo e bonito, e depois olhou para Fabiano com seriedade. Se o senhor não se importar e autorizar, posso trazer elas sempre que o tempo estiver bom e elas estiverem prontas. Fabiano assentiu vigorosamente. Eu não só não me importo, Heloísa, como gostaria de vir junto se vocês deixarem. O convite, inesperado até para ele mesmo, fez as meninas sorrirem ainda mais, surpresas com a disponibilidade do pai, que vivia trancado no escritório. O sol já começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourando as folhas do vinhedo com uma luz quente. As sombras das fileiras desenhavam trilhas longas no chão de terra batida, e as vozes das crianças se misturavam ao som do vento nas árvores distantes. Heloísa se abaixou novamente para recolher um cesto maior que estava no chão, preparando-se para ajudar as meninas a levar a colheita para a casa. Vocês lembram do caminho até a casa principal? Perguntou ela, testando a memória e a confiança delas. Bianca assentiu, orgulhosa de si mesma. A gente veio pela trilha do meio, tia. Tem uma pedra grande que parece um sapo, lembra? Bruna completou, animada. E tinha cheiro de café torrado quando a gente passou perto da janela da cozinha. Fabiano observava cada detalhe, cada fala, como se quisesse gravar aquele instante para sempre na memória, para nunca mais esquecer que a felicidade podia ser simples. Ele percebeu que mais do que o vinhedo, as uvas ou o sol, o que importava era a presença, o tempo compartilhado sem pressa, a coragem de sair do quarto escuro e enfrentar o mundo. Quando a mamãe estava aqui, ela gostava de fazer suco dessa uva na centrífuga barulhenta, comentou Bruna, mexendo distraidamente no cesto. Heloísa sorriu com ternura. Eu lembro disso. Ela dizia que o cheiro ficava na mão por dias e que era o melhor perfume do mundo. Bianca olhou para o pai com os olhos grandes e pidões. Você pode ajudar a gente a fazer o suco igual ela fazia? Fabiano sentiu um nó na garganta, mas engoliu o choro. Posso sim, meu amor. E se vocês quiserem e tiverem paciência, podemos tentar fazer a geleia que ela ensinou para a avó de vocês. As gêmeas vibraram, os olhos cheios de uma alegria simples e contagiante. Heloísa ajeitou o cesto pesado no braço, observando as meninas com um olhar protetor. Vamos indo devagar então. O chão aqui pode ser traiçoeiro com essas raízes expostas e não queremos nenhum tombo hoje. Todos começaram a caminhar com passos curtos, ainda dentro do labirinto do vinhedo, as cestas pesando nos braços e o cheiro doce das uvas se misturando ao cheiro de terra revirada. Bruna puxou a mão do pai, sua mãozinha pequena e quente envolvendo os dedos dele. Você promete que não vai brigar com a tia Heloísa por ter trazido a gente aqui sem avisar? Fabiano parou, olhou nos olhos da filha e depois para Heloísa, que caminhava um pouco à frente. Eu não tenho como brigar com alguém que fez vocês sorrirem de novo e trouxe a vida de volta para essa casa. Só posso agradecer, e muito. Heloísa ficou séria, baixou levemente a cabeça em sinal de respeito, mas seus olhos brilhavam de emoção. Bianca se aproximou de Heloísa, encostando-se de leve na perna dela enquanto andavam. Você não vai embora, né, tia? Perguntou com medo da resposta. Heloísa abaixou-se novamente, ignorando o peso do cesto, para ficar na altura das duas. Não, querida. Eu prometi para a mamãe de vocês, em pensamento, que ia cuidar de vocês. E prometi para mim mesma também que não ia desistir. Fabiano percebeu que aquelas promessas, silenciosas e simples, feitas por uma mulher que ele mal conhecia até aquele dia,
eram o que mantinha a estrutura emocional daquelas crianças de pé. Ele carregou as cestas das meninas para aliviar o peso delas, sentindo o esforço nos braços, mas também uma leveza nova e desconhecida no peito. Eu quero que a gente faça isso juntos sempre que possível, disse ele, olhando alternadamente para Heloísa e para as filhas. Vocês topam transformar isso na nossa nova rotina? Bianca assentiu com a cabeça, Bruna sorriu mostrando os dentes e Heloísa apenas concordou com um olhar firme e cúmplice. O grupo seguiu pelo vinhedo, à luz do fim de tarde desenhando contornos suaves e reais em tudo ao redor. Ao se aproximarem da saída do vinhedo, onde o caminho de terra encontrava o gramado bem cuidado do jardim da mansão, Fabiano sentiu uma ansiedade repentina. Aquele era o limite, a fronteira entre o mundo novo que descobriram naquela tarde e a casa que tinha se tornado um mausoléu. Ele olhou para as filhas, esperando ver o medo voltar, esperando que elas travassem diante da imponente construção de pedra. Mas Heloísa continuou andando com naturalidade, conversando sobre como lavariam as uvas, mantendo a mente delas ocupada com o futuro imediato, não com o passado. Vamos colocar tudo na pia grande da cozinha, aquela de pedra, disse Heloísa. E depois vamos precisar de uma escadinha para vocês alcançarem a torneira. Bruna riu. Eu já sou grande, alcanço na ponta do pé. Bianca rebateu. Não alcança nada, precisa do banquinho azul. A conversa banal fluiu enquanto eles atravessavam o jardim, passavam pela piscina vazia e chegavam à porta dos fundos. Fabiano abriu a porta para elas passarem. As meninas entraram, rindo, carregando a energia do sol para dentro da cozinha fria. A atmosfera da casa mudou instantaneamente. O silêncio opressor foi substituído pelo som dos passos, das vozes e do cesto sendo colocado sobre a mesa de madeira maciça. Heloísa começou a organizar as coisas imediatamente, pegando tigelas e panos de prato, mantendo o ritmo, não deixando o vazio se instalar. Dona Maria, a cozinheira, apareceu na porta da despensa, secando as mãos no avental. Olha só quem trouxe presente para minha cozinha, disse ela sorrindo. Essas uvas estão bonitas demais. Bruna ergueu o cesto com orgulho. Foi a gente que colheu, Dona Maria. A tia Heloísa ensinou. Bianca completou. E o papai ajudou também. Ele sabe girar o talo sem quebrar. A cozinheira olhou para Fabiano com surpresa. Era a primeira vez em 3 anos que via o patrão participando de alguma atividade com as meninas. Que bom, meninas. Vamos fazer um suco bem gostoso com essas uvas. Fabiano ficou parado na porta por um momento, observando a cena. Suas filhas vivas, ativas, interagindo com naturalidade. Ele sabia que não podia simplesmente deixar aquele momento passar. Não podia fingir que era apenas um dia comum. Aquilo era um ponto de virada. Ele precisava garantir que Heloísa entendesse o tamanho do que tinha feito e precisava garantir que ela ficasse. Mais do que isso, ele precisava entender quem era aquela mulher que desafiara suas ordens implícitas de isolamento e salvara sua família. As meninas começaram a lavar as uvas na pia, com Heloísa ao lado, orientando. Bruna cantarolava baixinho, uma música que Heloísa costumava cantar durante o trabalho doméstico. Bianca imitava os movimentos da empregada, cuidadosa e precisa. Dona Maria preparou o liquidificador e copos limpos, entrando no ritmo da atividade. Vocês vão ver como fica gostoso, disse a cozinheira. Sua mãe fazia um suco desses que era uma beleza. As meninas não se encolheram ao ouvir a menção à mãe. Pelo contrário, Bruna sorriu e disse: a gente lembrou dela lá no vinhedo. Mas não ficou triste. Bianca concordou. A tia Heloísa disse que lembrar pode ser bom também. Fabiano sentiu o peito apertar, mas era uma dor diferente, misturada com gratidão. Heloísa tinha conseguido fazer algo que todos os psicólogos e terapeutas não conseguiram:
transformar a memória da esposa em algo que não machucava. O processo de fazer o suco virou uma pequena festa. As meninas se revezavam no liquidificador com supervisão, rindo quando a espuma subia. Heloísa coava o suco com paciência, explicando cada passo. Dona Maria preparou biscoitos caseiros para acompanhar. Fabiano participou de tudo, sentindo-se estranho, mas feliz naquele papel de pai presente. "Está pronto", anunciou Heloísa, servindo o suco em copos coloridos. As meninas beberam com gosto, deixando bigodes roxos. "Ficou igual ao da mamãe?" perguntou Bruna. Fabiano experimentou, fechando os olhos. O sabor trouxe lembranças boas, mas não dolorosas. "Ficou perfeito", disse. "Vocês são ótimas cozinheiras." Bianca bateu palmas. "Amanhã a gente pode fazer geleia." "Pode sim", respondeu Fabiano. "Se vocês quiserem, a gente faz geleia, bolo, o que vocês escolherem." As meninas vibraram. Era como se um mundo inteiro de possibilidades tivesse se aberto naquela tarde. Depois do lanche, Heloísa levou as meninas para o banho. O corredor, que antes era percorrido em silêncio, agora ecoava com conversas animadas. Fabiano a seguiu até o quarto, observando como tudo parecia diferente. As janelas estavam abertas, deixando entrar a luz dourada do fim de tarde. As paredes exibiam desenhos que as meninas tinham feito nas últimas semanas. Uvas, casinhas, sóis, figuras de mãos dadas. "Pai", chamou Bruna, já de pijama, "você pode ficar aqui enquanto a gente escova os dentes?" Era um pedido simples, mas carregado de significado. "Claro", respondeu Fabiano, sentando-se na beirada da cama. Bianca saiu do banheiro, cabelo molhado, segurando a escova. "Você sabe escovar cabelo?" perguntou. Fabiano hesitou. Não sabia, nunca tinha feito isso, mas olhou para Heloísa, que assentiu encorajadoramente. "Posso tentar", disse, "se você me ensinar." Bianca se sentou no chão entre as pernas do pai. Heloísa mostrou como segurar a escova, como desembaraçar sem puxar. Fabiano fez devagar, com cuidado, sentindo os fios macios entre os dedos. Era um momento íntimo, simples, que ele nunca tinha experimentado. Bruna esperou a vez, observando. Quando Fabiano terminou o cabelo de Bianca, ela disse, "Agora o meu." O ritual se repetiu. Fabiano descobriu que gostava daqueles momentos pequenos, daquelas tarefas simples que conectavam ele às filhas. Heloísa organizava o quarto discretamente, mas ele percebia que ela observava tudo, pronta para ajudar se necessário. "Pai", disse Bruna, quando ele terminou de escovar seu cabelo. "Você pode contar uma história?" Fabiano travou. Nunca tinha contado histórias. Não sabia como fazer isso. "Eu não sei muitas histórias", admitiu. Bianca sugeriu. "Conta sobre quando você era pequeno e morava aqui." Fabiano pensou. Tinha muitas lembranças da infância na fazenda, mas nunca as tinha compartilhado. "Quando eu era da idade de vocês", começou, "eu também brincava no vinhedo. Minha mãe, a avó de vocês, me ensinava a colher uva igual eu ensinei vocês hoje." As meninas se aconchegaram interessadas. "E o que mais?" perguntou Bruna. "Eu tinha um cachorro chamado Rex, que corria entre as parreiras comigo. Ele era grande, peludo e adorava comer uva escondido." Bianca riu. "Cachorro come uva?" "Este comia", disse Fabiano sorrindo, "e depois ficava com a língua toda roxa." A história fluiu naturalmente. Fabiano descobriu que tinha muitas lembranças boas guardadas, histórias que podiam alegrar as filhas sem machucá-las. Heloísa terminou de arrumar o quarto e se despediu das meninas com beijos na testa. "Até amanhã", disse ela. "Sonhem com uvas doces." As meninas se despediram dela com carinho genuíno. Fabiano percebeu que Heloísa não era apenas uma empregada para elas. Era uma figura maternal, uma presença segura. Depois que as meninas dormiram, Fabiano desceu para a sala.
Heloísa estava lá, dobrando algumas roupas. Ela ergueu o olhar quando ele entrou. "Elas dormiram bem?" perguntou. "Dormiram", respondeu Fabiano. "E pela primeira vez em 3 anos, dormiram felizes." Heloísa sorriu discretamente. "Elas são meninas especiais." Fabiano se sentou no sofá, indicando para Heloísa fazer o mesmo. Ela hesitou, mas acabou sentando na poltrona em frente, mantendo a distância respeitosa. "Heloísa", começou Fabiano, "eu preciso conversar com você sobre o que aconteceu hoje." Ela ficou séria, preparando-se para o que viria. "Eu quero que você saiba", continuou ele, "que o que você fez hoje foi um milagre. Eu tentei de tudo nesses 3 anos. Médicos, terapeutas, remédios, nada funcionou. E você, em algumas semanas, conseguiu o que ninguém conseguiu." Heloísa baixou o olhar. "Eu só fiz o que achei certo." "Não", disse Fabiano firmemente. "Você fez muito mais. Você devolveu minhas filhas para mim. E eu não posso fingir que isso não mudou tudo." Ele respirou fundo antes de continuar. "Eu quero formalizar sua posição aqui. Não quero mais que você seja apenas a empregada doméstica. Quero que você seja oficialmente responsável pelas meninas. Quero que participe das decisões sobre elas, que esteja presente em consultas médicas, que tenha voz ativa na educação delas." Heloísa arregalou os olhos. "Senhor Fabiano, isso é muita responsabilidade. Eu não tenho formação para isso." "Você tem algo melhor que formação", rebateu ele. "Você tem o amor delas e a confiança. Isso não se compra, não se estuda. Isso se conquista e você conquistou." Heloísa ficou em silêncio, processando a proposta. "E sua mãe?" perguntou. "Dona Ana não vai gostar." "Minha mãe vai ter que aceitar", disse Fabiano com firmeza. "Esta é minha casa, são minhas filhas. E eu não vou mais permitir que ninguém interfira no que é melhor para elas." Heloísa pensou em sua própria história. Viera de uma cidade pequena, deixara a família para trabalhar, sempre com medo de se envolver demais e sofrer quando tudo acabasse. Mas ali estava ela, com o coração completamente entrelaçado àquelas meninas. "Se for para o bem delas", disse finalmente, "eu aceito essa responsabilidade." Fabiano sorriu, aliviado. "Obrigado. Você não sabe o que isso significa para mim." "Mas eu tenho condições", acrescentou Heloísa. "Se eu vou ter essa função, as meninas precisam ter rotina, precisam ter limites, mas sem rigidez. O senhor vai ter que participar de verdade, não só chegar tarde e perguntar se fizeram a lição." "Concordo completamente", disse Fabiano. "E não pode ter grito", continuou ela. "Nem em dia ruim, nem quando estiver estressado. Se estiver bravo, vai dar uma volta no vinhedo e respirar antes de falar com elas." Fabiano levantou a mão como se fizesse um juramento. "Prometido." Eles conversaram sobre rotinas, sobre os próximos passos, sobre como seria aquela nova dinâmica. Pela primeira vez em anos, Fabiano sentia que tinha um plano, uma direção. Quando Heloísa se levantou para ir descansar, ele a chamou mais uma vez. "Heloísa, tem mais uma coisa. Amanhã eu preciso ir à vinícola resolver alguns assuntos. Queria que vocês 3 viessem comigo. As meninas precisam conhecer onde eu trabalho, entender o que eu faço quando não estou em casa." Heloísa considerou a proposta. "Você acha que elas estão prontas para isso? Hoje já foi muito. Por isso quero que você esteja junto", disse Fabiano. "Sem você, elas não vão. Mas acho que é importante elas verem que o trabalho não é um inimigo. É parte da nossa vida." Heloísa assentiu. "Se elas toparem, eu vou." Fabiano sorriu. "Obrigado por tudo. Por hoje, por todos os dias antes de hoje. Eu não sei o que seria de nós sem você." Heloísa balançou a cabeça. "Não precisa agradecer. Eu também precisava deste lugar e destas meninas." Quando ela já ia subir as escadas, ouviram um ruído vindo do quarto das meninas.
Heloísa subiu rapidamente, seguida por Fabiano. Bruna estava sentada na cama, esfregando os olhos. Tia Heloísa? Chamou baixinho. Estou aqui, querida, respondeu Heloísa, sentando na beirada da cama. Teve pesadelo? Não, disse Bruna. Eu sonhei com o vinhedo e estava feliz, mas acordei com medo de ter sido só um sonho. Heloísa acariciou o cabelo da menina. Não foi sonho, Bruna. Amanhã, se vocês quiserem, a gente volta lá. Bianca se mexeu na cama ao lado, meio acordada. Vai ter mais uva amanhã? Murmurou. Fabiano se aproximou. Vai ter uva, vai ter suco, vai ter geleia e vai ter o papai junto com vocês. As meninas sorriram, sonolenta, mas satisfeitas. Voltaram a dormir rapidamente, tranquilizadas. No corredor, Heloísa olhou para Fabiano. Elas ainda vão precisar de tempo. Hoje foi um grande passo, mas é só o começo. Eu sei, disse Fabiano. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu tenho esperança. Heloísa assentiu. Então vamos trabalhar juntos para que essa esperança vire realidade. Fabiano observou, enquanto ela entrava no próprio quarto, no final do corredor. Pela primeira vez, percebeu que não sabia quase nada sobre aquela mulher que tinha salvado sua família. Não sabia seus sonhos, seus medos, sua história. Decidiu que isso também precisava mudar. Desceu para o escritório e ligou para a mãe. Sabia que não podia adiar aquela conversa. Mãe, disse quando ela atendeu, preciso conversar com a senhora sobre algumas mudanças que vão acontecer aqui em casa. Que tipo de mudanças? Perguntou Dona Ana, desconfiada. As meninas saíram de casa hoje. Foram ao vinhedo, colheram uvas, fizeram suco, estão felizes pela primeira vez em 3 anos. Isso é maravilhoso, disse a mãe, surpresa. Como você conseguiu? Eu não consegui, admitiu Fabiano. Foi a Heloísa. E por isso vou oficializar uma nova função para ela. Ela vai ser responsável pelas meninas junto comigo. O silêncio do outro lado foi longo e carregado. Você vai colocar uma empregada nesse lugar? Perguntou finalmente. Vou colocar a pessoa em quem minhas filhas confiam, corrigiu Fabiano. A pessoa que conseguiu trazê-las de volta à vida. Isso é um erro, disse Dona Ana. Você está confundindo gratidão com bom senso. Não estou confundindo nada, rebateu Fabiano. Estou tomando a decisão certa para minhas filhas e espero que a senhora apoie. A conversa foi tensa, mas Fabiano manteve sua posição. Quando desligou, sentia-se cansado, mas determinado. Subiu para o quarto, mas antes passou na frente do quarto das meninas. A porta estava entreaberta e ele podia ver as duas dormindo tranquilas, com sorrisos nos rostos. Pela primeira vez em 3 anos, elas tinham ido dormir felizes. No próprio quarto, Fabiano olhou pela janela que dava para o vinhedo. A lua iluminava as parreiras, criando sombras suaves no chão. Amanhã seria outro dia de descobertas, outro passo na reconstrução da família. E ele estaria presente, de verdade, para cada momento. Antes de dormir, pensou em tudo o que tinha mudado em um único dia. As risadas das meninas ainda ecoavam em sua mente, misturadas com a voz calma de Heloísa, explicando sobre as uvas. Pela primeira vez em 3 anos, Fabiano dormiu em paz, sabendo que suas filhas também dormiam em paz, e que amanhã seria um novo começo para todos eles. No corredor, Heloísa também demorou para adormecer. Pensava nas meninas, na responsabilidade que tinha aceitado, no futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Sabia que não seria fácil, que ainda haveria momentos difíceis, mas também sabia que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. O silêncio da casa não era mais opressor. Era um silêncio de descanso, de paz, de uma família que finalmente começava a se curar. E amanhã, quando o sol nascesse novamente sobre o vinhedo, eles estariam prontos para mais um dia de descobertas, juntos. A madrugada passou tranquila. Pela primeira vez em 3 anos,
Ninguém acordou com pesadelos, ninguém chorou no escuro, ninguém ficou olhando para o teto sem conseguir dormir. A casa respirava diferente, como se também estivesse se curando junto com seus habitantes. Quando amanheceu, Fabiano acordou com um ruído diferente, risadas vindas do andar de baixo. Desceu rapidamente e encontrou as meninas na cozinha com Heloísa, ajudando a preparar o café da manhã. "Bom dia, papai", disse Bruna sorrindo. "A gente acordou cedo para ajudar a tia Heloísa", Bianca completou, "e para ver se ainda tem uva na geladeira." Fabiano sorriu, sentindo o coração cheio. "Bom dia, meninas. Dormiram bem?" "Muito bem", respondeu Bianca. "Sonhei que a gente tinha uma fazenda só de uvas. E eu sonhei que a gente fazia suco para o mundo inteiro", acrescentou Bruna. Heloísa olhou para Fabiano por cima das cabeças das meninas e eles compartilharam um momento de entendimento silencioso. O dia estava começando e com ele uma nova fase na vida daquela família. "Então", disse Fabiano sentando-se à mesa, "que tal tomarmos café da manhã e depois decidirmos o que vamos fazer hoje?" As meninas vibraram, cheias de ideias e energia. E pela primeira vez em 3 anos, Fabiano se sentiu verdadeiramente um pai, presente e participativo na vida das filhas. Heloísa serviu o café, observando a cena com satisfação discreta. Sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas também sabia que estavam no caminho certo. A família estava se reconstruindo, passo a passo, dia a dia, e ela estaria ali, firme e constante, para ajudar nessa jornada de cura e redescoberta. O café da manhã transcorreu em meio a conversas animadas sobre o vinhedo, sobre o suco do dia anterior, sobre os planos para aquele dia. Era uma cena comum em qualquer família, mas para eles era extraordinária. Era o símbolo de uma nova vida que começava, construída sobre o amor, a paciência e a coragem de recomeçar. Quando terminaram de comer, Fabiano olhou para as meninas e disse, com a voz carregada de emoção e determinação, "Meninas, hoje eu quero levar vocês para conhecerem a vinícola onde eu trabalho. Vocês topam essa aventura comigo e com a tia Heloísa?" As meninas trocaram olhares rápidos, aquela comunicação silenciosa que só gêmeas conseguem ter, e depois fixaram os olhos em Heloísa, buscando aprovação e segurança antes de tomar qualquer decisão sobre aquela aventura desconhecida. Bruna foi a primeira a quebrar o silêncio, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava nervosa, e perguntou se na vinícola tinha muito barulho de máquina, porque ela ainda se assustava com sons muito altos. Fabiano se abaixou na altura delas, colocando as mãos nos ombros das filhas com delicadeza, e explicou que havia algumas máquinas funcionando, mas que elas podiam usar os protetores de ouvido que os funcionários usavam, e que se em qualquer momento quisessem voltar para casa, bastava avisar. Bianca desceu da cadeira, correu até Heloísa e segurou sua mão com força, declarando que só iria se a tia Heloísa prometesse ficar grudada nelas o tempo todo, sem sair nem para ir ao banheiro. Heloísa riu, acariciou o cabelo da menina e prometeu que seria a sombra delas durante toda a visita, explicando que ela também estava curiosa para conhecer o lugar onde o papai trabalhava todos os dias. A preparação para a saída virou um evento em si, com as meninas correndo para o quarto para escolher as roupas mais bonitas que tinham, enquanto Fabiano subia para trocar o terno formal por uma calça jeans e camisa de botão, querendo parecer menos empresário e mais pai. Heloísa ajudou as meninas a escolherem vestidos que fossem bonitos, mas confortáveis, explicando que na vinícola elas precisariam andar bastante e que sapatos fechados eram mais seguros que sandálias. Quando finalmente desceram para a garagem, o sol já estava alto, iluminando a brita do caminho com uma luz branca e intensa que fez as meninas piscarem os olhos.
ainda não completamente acostumadas com a claridade do mundo exterior. Fabiano abriu as portas do SUV preto, ajudou as meninas a entrarem nas cadeirinhas que tinham sido instaladas na noite anterior e verificou 3 vezes se os cintos estavam bem apertados, o suor frio do medo de acidentes brotando em sua testa, apesar do ar-condicionado gelado do carro. Heloísa sentou-se no meio do banco traseiro, entre as 2 meninas, segurando uma mão de cada uma, e começou a conversar sobre o que veriam na vinícola, mantendo o tom leve e animado para disfarçar a própria ansiedade. Quando o carro começou a se mover, o som dos pneus esmagando o cascalho soou alto para os ouvidos sensíveis de Bianca, que apertou a mão de Heloísa com força, mas logo a paisagem em movimento capturou a atenção das 2. As árvores passavam como borrões verdes, cada vaca no pasto era motivo de exclamação, cada pássaro voando baixo gerava apontamentos e perguntas sobre para onde ele estava indo. Fabiano dirigia devagar, muito abaixo do limite de velocidade, observando as filhas pelo retrovisor, vendo a vida voltar aos olhos delas a cada quilômetro percorrido. Heloísa ia narrando o mundo lá fora, explicando que aquela plantação era de milho, que aquele caminhão grande levava leite para a cidade, transformando o trajeto comum em uma expedição educativa e divertida. Ao chegarem à vinícola, uma construção imponente de tijolos aparentes e vidro, cercada por hectares de parreiras perfeitamente alinhadas, Fabiano sentiu um orgulho diferente, não pelo império que construíra, mas por poder finalmente mostrá-lo às filhas. Ele estacionou na vaga principal, desligou o motor e respirou fundo, virando-se para trás, para anunciar que tinham chegado ao destino. As meninas olharam para o prédio gigante com reverência e um pouco de medo, impressionadas com o tamanho da construção que parecia um castelo moderno. A descida do carro foi lenta e cuidadosa, com Fabiano pegando Bruna no colo e Heloísa segurando firme a mão de Bianca, formando um pequeno grupo unido contra a imensidão do lugar. Assim que entraram na recepção, o ar-condicionado gelado e o cheiro de carvalho francês, misturado com álcool suave, envolveram o grupo como uma nuvem perfumada. A recepcionista, uma jovem chamada Clara, que trabalhava ali há 2 anos, deixou cair a caneta ao ver o chefe acompanhado das filhas, gaguejando um bom dia surpreso, porque nunca tinha visto as meninas antes. Fabiano sorriu, apresentou as filhas dizendo seus nomes com clareza e orgulho, e Clara, recuperando rapidamente a compostura profissional, elogiou os vestidos das meninas, fazendo Bianca corar e esconder o rosto na perna de Heloísa. O passeio começou pela área de fermentação, onde enormes tanques de aço inoxidável brilhavam sob as luzes industriais como cilindros prateados gigantes. O barulho das máquinas assustou Bruna inicialmente, mas Fabiano explicou que aquilo era o coração da fábrica, onde a mágica da transformação acontecia, e pediu para Francisco, o gerente, desligar uma das bombas momentaneamente para diminuir o ruído. Heloísa mantinha-se atenta a tudo, traduzindo as explicações técnicas de Fabiano para uma linguagem que as meninas entendessem, comparando os tanques a panelas gigantes onde o suco de uva cozinhava devagar até virar vinho. Os funcionários paravam o que estavam fazendo para olhar, cochichando entre si, não com maldade, mas com a surpresa genuína de verem o patrão sério agachado no chão, explicando a diferença entre uva tinta e uva branca para 2 crianças completamente encantadas. Francisco se aproximou do grupo, cumprimentou respeitosamente Fabiano e foi apresentado às meninas, que o observaram com curiosidade quando ele explicou que trabalhava ali há 15 anos e conhecia cada máquina pelo nome. A visita seguiu para a cave subterrânea, onde centenas de barris de madeira de carvalho francês repousavam em silêncio e na penumbra controlada. O cheiro ali era mais forte, úmido e adocicado, uma mistura de madeira envelhecida e álcool que impregnava o ar.
Bianca soltou a mão de Heloísa por um instante para tocar a madeira áspera e escura de um barril, e Fabiano não a repreendeu. Apenas observou com ternura aquela curiosidade natural. Aqui as uvas dormem até virarem vinho de verdade, disse Heloísa baixinho, respeitando a atmosfera quase religiosa do lugar, e as meninas caminharam na ponta dos pés para não acordar o vinho que descansava dentro dos barris. Foi nesse momento de paz, na penumbra acolhedora da cave, que a atmosfera mudou bruscamente com o som de saltos altos batendo com força no piso de concreto, ecoando pelo corredor como uma marcha militar. Fabiano, me disseram na portaria que você estava aqui com crianças. O que significa isso? A voz estridente e conhecida de Dona Ana, mãe de Fabiano, cortou o silêncio como uma lâmina, e ela surgiu na entrada da cave vestida impecavelmente em um tailleur cinza, com colares de pérolas e uma expressão de choque absoluto estampada no rosto. As meninas recuaram instantaneamente, escondendo-se atrás de Heloísa como passarinhos assustados, e Fabiano endireitou a postura, o rosto endurecendo por um segundo antes de olhar para as filhas e suavizar a expressão. Oi, mãe. Eu trouxe as meninas para conhecerem a vinícola. Achei que já estava na hora delas saberem de onde vem o sustento da família, disse ele, mantendo a voz calma, mas firme. Dona Ana caminhou até eles com passos decididos, ignorando Heloísa completamente como se ela fosse invisível, e olhou para as netas com uma mistura de carinho genuíno e crítica automática. Mas elas não deveriam estar em casa descansando? O Dr. Mendes disse que elas são frágeis, que precisam de ambiente controlado. E quem vestiu elas assim? Esses sapatos não são apropriados para andar em chão industrial. Antes que Fabiano pudesse responder com a paciência que estava se esgotando, Dona Ana finalmente dirigiu o olhar para Heloísa, com um desdém mal disfarçado que fez a jovem empregada engolir em seco. E o que a empregada está fazendo aqui? Você transformou a visita à empresa em um passeio de babá? Que imagem isso passa para os funcionários? O silêncio que se seguiu foi pesado e constrangedor, com os funcionários que estavam por perto se afastando discretamente para evitar presenciar o confronto familiar. Fabiano deu um passo à frente, colocando-se fisicamente entre a mãe e o grupo, com uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Heloísa não está aqui como empregada, mãe. Ela está aqui como a pessoa responsável pelo bem-estar das minhas filhas. E se elas estão aqui hoje, saudáveis e curiosas, é graças ao trabalho dela, não aos médicos caros que a senhora tanto recomendou. Dona Ana soltou uma risada seca e incrédula, balançando a cabeça como se estivesse diante de um filho que tinha perdido completamente o juízo. Você perdeu o senso, Fabiano. Dar essa autoridade toda para uma funcionária? Você sabe o que as pessoas vão falar, que você não consegue cuidar da própria família e precisa pagar uma estranha para fazer o papel de mãe das suas filhas. Aquela frase atingiu Fabiano como um soco no estômago, mas antes que ele pudesse explodir de raiva, sentiu uma mãozinha pequena e quente puxando a barra da sua camisa. Era a Bruna, que sempre teve medo da avó severa, mas que agora deu um passo corajoso à frente, ainda segurando a mão de Heloísa com a outra mão. Vovó, disse Bruna, com a voz trêmula mas audível, surpreendendo todos os adultos presentes. A tia Heloísa ensinou a gente a colher uva sem machucar a planta, e ela faz a gente rir quando está triste. Não fala mal dela. Bianca, vendo a coragem impressionante da irmã gêmea, também saiu de trás de Heloísa com o queixo erguido em uma determinação que não combinava com seus 5 anos de idade. É verdade, vovó. A gente gosta muito dela. Ela não é só empregada, ela é da nossa família agora. Dona Ana ficou completamente paralisada, com a boca entreaberta e os olhos arregalados de surpresa. Havia 3 anos que não ouvia as netas falarem tantas frases seguidas, muito menos defendendo alguém com tanta veemência e clareza.
Ela olhou para as meninas, depois para Fabiano e finalmente para Heloísa, que sustentava o olhar da matriarca com uma dignidade silenciosa, sem desafio, mas também sem submissão ou medo. Fabiano aproveitou o momento de silêncio para consolidar sua posição, falando com uma firmeza que não demonstrava há anos. Mãe, olhe para elas. Olhe de verdade, sem os preconceitos e as regras sociais antigas. Elas não são mais fantasmas trancados num quarto escuro, fugindo de qualquer contato humano. Elas estão vivas, curiosas, corajosas, e eu não vou permitir que ninguém, nem mesmo a senhora, estrague esse progresso com comentários maldosos ou regras ultrapassadas. Dona Ana abriu a boca para retrucar, mas fechou em seguida, porque a realidade diante de seus olhos era absolutamente inegável. As netas estavam coradas, com os olhos brilhando de vida, segurando a mão daquela mulher com uma confiança que nunca demonstraram por ela mesma. A matriarca suspirou profundamente, ajeitando o colar de pérolas numa tentativa automática de recuperar o controle da situação. Muito bem, Fabiano, se é isso que você